presença do Senhor, né, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Não fique assim. Se você está abatido, se você está se sentindo fracassado, se você está se sentindo derrotado, peça agora, peça ao Senhor que o visite com seu Espírito Santo, para que você seja renovado em força, em poder, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a transformação que acontece em nós através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus realmente vem sobre uma pessoa, essa pessoa é transformada. Nós vemos aqui em 1 Samuel 10:6, que nos diz que Saul seria transformado em outro homem. O que realmente significa que ele seria tão inteiramente transformado que as pessoas achariam que ele era outra pessoa? Você conhece alguém que foi transformado pelo Espírito Santo? Você já foi transformado pelo Espírito Santo? Eu posso dizer para você que quando o Espírito Santo nos transforma, ele muda a direção da nossa vida. Ele muda as vontades dentro do nosso coração. E nós passamos a ter a vontade de estar sempre com o Senhor, a vontade de de falar com Ele, de ouvir a sua resposta, de caminhar com Deus. É isso que o Espírito Santo faz em nós. A vontade de ser testemunha, a vontade de levar essa palavra, a vontade de ganhar os nossos queridos para Jesus. É ser transformado pelo Espírito Santo. As evidências mais importantes de uma vida cheia do Espírito Santo é a mudança de caráter. Porque o homem, nós nascemos em pecado, nós fomos gerados no pecado. E mesmo que nós tivemos uma boa educação, mesmo que os nossos pais investiram em nós, existe algo lá dentro de nós que se chama caráter. E o caráter, ele pode ser transformado somente pelo Espírito Santo. Por isso que nós vemos pessoas que foram criadas na igreja, pessoas que frequentam um ministério, pessoas que se dizem cristãs ou crentes no Senhor Jesus, mas que não foram transformados, não receberam a unção do Espírito Santo e têm um caráter deformado. Essas pessoas, elas compram, mas não têm compromisso de pagar. Elas têm um nome, mas elas não zelam por esse nome. Elas fazem um voto, mas elas não cumprem o voto. É uma falha de caráter, que só o Espírito Santo pode trazer transformação. Nós podemos ser transformados também quando nós desenvolvemos os frutos do Espírito Santo, e esses frutos vão nos capacitar para viver com Deus. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, bondade, domínio próprio, mansidão. Vários frutos o Espírito Santo tem nos dado para que nós possamos agradar ao nosso Deus. Se essa transformação não acontecer, nós não estamos demonstrando, que somos um crente no Senhor Jesus. Se nós vivemos com um caráter deformado, nós não estamos dando um bom testemunho. Muitas vezes a gente encontra pessoas, não sei se você já teve essa oportunidade, que falam em línguas, e eu não tenho nada contra, porque as línguas realmente elas são uma evidência do Espírito Santo. Lá em Pentecostes, quando aconteceu a descida do Espírito Santo. E o Senhor pode visitar pessoas e dar o dom de línguas? Sim, claro que pode, ainda hoje. Mas a maior evidência, a mais importante é o nosso caráter transformado, de um novo homem, de uma nova mulher. Tem um exemplo aqui que eu acho maravilhoso, No julgamento de Jesus, lembra disso? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Por que Pedro negou? Pedro conhecia Jesus, mas ele negou por medo dos judeus. Mas depois, mais para frente, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele teve força e ele se levantou e ele pregou.
né, uma mensagem corajosa. Quando nós somos visitados pelo Espírito Santo, selados por ele, nós nos tornamos cristãos poderosos, cristãos que não têm medo, corajosos, né, posso dizer assim. Naquela pregação de Pedro, 3.000 almas foram salvas, né? Em resultado que a pregação de um pequeno homem, mas cheio de um Deus muito grande. E Pedro realmente era um homem transformado. O seu medo desapareceu e ele tomou coragem como um leão. Que coisa maravilhosa, né? Nós pequenos, falhos, né? Cheios de medo. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos selados com o Espírito Santo. E isso vem transformar a nossa vida. Nós saímos daquela vida pequena, cheia de medo, cheia de insegurança, para uma vida de coragem. Pedro não foi a única pessoa que tomou uma posição corajosa quando foi cheio do Espírito Santo. Todos, né, eu posso dizer que os outros 12 apóstolos fizeram a mesma coisa. Todos eles estavam em estado, eles estavam assim escondidos atrás da porta, quando eles tinham muito medo, né, dos judeus. Eles tinham medo do que podia acontecer com eles. Quando Jesus foi até eles, após a sua ressurreição, depois de que eles foram cheios do Espírito Santo, todos se tornaram destemidos e bravos. Quando o Senhor Jesus chegou diante deles, e quando eles se encheram do Espírito Santo, todo medo foi embora, toda fraqueza foi embora. Eles começaram a realmente agora a serem usados por Deus. Nós precisamos desse dia na nossa vida. Nós precisamos desse dia que o Espírito Santo nos enche, nos transforma e modifica a nossa vida. Através desse enchimento que eu estou falando do Espírito Santo, você pode ter a ajuda que você precisa. Eu não sei qual área da sua vida é fragilizada, qual área da sua vida você tem medo, qual área da sua vida você tem traumas. Saiba que o Espírito Santo pode te libertar. O batismo do Espírito Santo transformou Saul. Lembra o nosso rei? Ele transformou Pedro e os discípulos, ele também transformou. E o mais lindo é que o Espírito Santo continua hoje transformando aqueles que buscam sinceramente, né, o Senhor. Se você buscar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, você o receberá e será batizado com o Espírito Santo. A minha orientação para você no final dessa mensagem é que você peça a Deus para enchê-lo completamente com seu precioso Espírito Santo. E que além de pedir, você se renda inteiramente a Ele, sem reter nada, não segure nada. Entregue tudo agora. Que você possa orar agora comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E te peço agora, Pai, enche a minha vida com teu Espírito Santo. Batiza-me, Senhor. Sela a minha vida com teu Espírito, para que eu seja transformado num novo homem e transformada numa nova mulher, cheia de poder, cheia de coragem e cheia de sabedoria. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite e até amanhã, nesse mesmo horário.